Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, chamado A Arte de Curar pelo Espírito. Num trecho desse livro, mestre, o Joel Goldsmith faz o seguinte comentário: Porquanto o Deus em nosso interior é uma inteligência onisciente. Mestre, sobre esse assunto da inteligência, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a inteligência espiritual? Repare, Gilson, essa questão da inteligência é algo para compreendermos o que isso de fato representa. Nós chamamos de inteligência, repare, a habilidade, o conhecimento, a experiência e a facilidade de aprender novas coisas, com base nesse princípio de conhecimento, habilidade e experiência. É isso que, em geral, nós chamamos de inteligência. E nós temos dividido a inteligência em inteligência matemática, inteligência espacial, há diversas formas de inteligência. E aqui a sua pergunta é sobre essa inteligência espiritual. Veja, Gilson, a meu ver, só há inteligência. Então, a real inteligência é essa inteligência divina. Você pode ter toda forma de conhecimento, experiência, habilidade, capacidade de aprender coisas nesta ou naquela área específica da vida. E mesmo assim, continuar sendo como uma pessoa, alguém carregando algum nível de insatisfação, desordem, contradição, conflito e sofrimento. Portanto, você pode ser um cientista, um matemático, um químico, uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, e mesmo assim continuar sofrendo de inveja, ciúme, dependência emocional, apegos, ainda está vivendo internamente em conflitos em razão de desejos que se contradizem. Então, a verdade da inteligência, a meu ver, é a liberdade de viver nesta ciência divina, que é a ciência de Deus. Se isso está presente, o sentido do eu, do ego, não está mais presente. E, portanto, não existe mais nada disso que acabamos de colocar. Para aquele ser humano, aquele ente humano, aquela pessoa livre da pessoa, daquilo que nós conhecemos como ser humano ou ente humano, como nós conhecemos, para esse não existe mais problemas, complicações ou sofrimento. A natureza do seu ser, repare, a natureza do seu ser é a natureza de Deus. Nela há verdade, sabedoria, compreensão. É apenas nesse sentido que fazemos o uso da expressão inteligência espiritual. Aqui a palavra espiritual, estamos apontando, quando usamos esse termo dentro desses encontros, nós estamos apontando para algo fora do pensamento, para algo fora do conhecido. É apenas nesse sentido que usamos essa expressão. Ela não tem a antiga conotação de espiritual no sentido da espiritualidade comum. Assim, a verdade da inteligência divina, dessa inteligência de Deus, é a vida religiosa.
Também, mais uma vez, essa expressão, não no sentido de vida prática de religião organizada, de pertencer a esse ou aquele grupo assim chamado religioso, com suas crenças, dogmas, rituais, cerimônias e práticas espirituais, místicas e todo tipo de coisa. Aqui estamos apontando para você a possibilidade de uma vida livre nesta ciência do seu ser. Isso é sabedoria. Uma vida livre do apego, livre do desejo, livre do medo, livre do sofrimento. Então, sim, temos a presença da sabedoria, da real inteligência. Então, nós nascemos, Gilson, para realizar isso nesta vida, para assumir esta verdade nesta vida, para uma vida em amor, em felicidade, em paz, em liberdade. É quando, nesse momento, você é um ser humano livre, um ente humano feliz, porque a sua vida não é mais a vida de uma pessoa, mas é a vida da verdade, é a vida divina. Esse sentido de pessoa, como nós conhecemos, que se vê como um elemento separado e à parte da própria vida, separado e à parte de Deus, não está mais presente. Então, esse assunto, Gilson, de uma aproximação daquilo que nós somos, é algo fundamental. Só é possível na vida essa qualidade de inteligência espiritual quando há uma compreensão sobre você. Estudar a si mesmo é poder estudar o outro. Você não pode compreender a verdade de quem é o outro, assim como a verdade do que é a vida, sem antes ter uma compreensão sobre quem você é. Aqui estamos lhe propondo descobrir a vida de relação. Notem, há uma possibilidade de uma vida de relação. Nós não temos essa vida de relação. A nossa vida é isolacionista, separatista. Nós estamos centrados no próprio movimento deste eu particular. Mesmo nesta relação com o outro, esse autointeresse em nós nos coloca nesse isolacionismo, nesse autocentramento. Não há verdadeira relação. Veja, é muito estranho ouvir isso, mas é exatamente assim que estamos vivendo os nossos dias. Seu contato com o marido, com a esposa, com a família, com o mundo à sua volta. Enquanto permanece esse sentido do ego, do eu, e veja, como acabamos de colocar, não importa sua formação, sua educação, o que você recebeu da cultura. Se psicologicamente o sentido do eu está presente, se não há esta visão da verdade, de sua natureza essencial, de sua natureza divina, o seu modelo de relação com o outro não é real relação, é um mero relacionamento, onde você está vivendo nesse autocentramento. Nas relações, o marido está interessado nele mesmo, em suas próprias coisas.
A mulher está interessada nela mesma e em suas próprias coisas. Então, eles têm um encontro físico, emocional, sentimental, romântico, também sexual, mas cada um está vivendo dentro do seu programa psicológico de existência, cada um carregado com seus próprios medos, preocupações, suas próprias ambições, conflitos internos, desordem emocionais e psicológicas. E sem razão desse modelo de egocentramento, algo que faz com que vivamos uma vida nesse isolacionismo, não há um contato de relação com o outro. Você não se conhece e também não conhece o outro. É um contato entre imagens que se ajustam, entre pessoas que procuram se entender. Mas como você irá compreender o outro se você não se compreende? Como você irá dar ao outro o amor se você ainda está esperando receber algo dele ou dela? Então, a nossa psicológica condição, Gilson, é de desordem e, portanto, de confusão e sofrimento, porque nós não nos conhecemos. E se nós não nos conhecemos, não há sabedoria, não há inteligência. A beleza de um encontro como esse aqui é que estamos com você investigando isso, vendo a possibilidade nesta vida de realizarmos a verdade divina, que é o florescer de Deus. Alguns chamam isso de o despertar ou iluminação. É a verdade divina, é a verdade livre, é a verdade do seu ser, é a natureza de Deus aqui, nesse momento, presente naturalmente nas relações. Então, sim, temos a verdade das relações quando o eu, o ego, não está, porque temos a presença do amor, da felicidade, do compartilhar dessa inteligência. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal, o Luiz. Ele faz o seguinte comentário e pergunta: me dê uma dica de como me direcionar para a verdadeira meditação. Não quero uma dica filosófica, e sim uma dica na prática. É curioso quando você diz, me dê uma dica. Veja, realização requer a presença da ciência da meditação. E ciência da meditação é algo possível quando a base está presente. Assim, se você quer uma dica para esta ciência da revelação de Deus, que é a meditação, a dica consiste nesta aproximação da verdade sobre você. Em geral, as pessoas, quando querem descobrir uma técnica ou uma prática, elas querem um expediente para terem uma aproximação da meditação, mas elas não compreendem que a base para a real meditação é o terreno pronto para o florescer desta ciência de Deus. Então, em geral, uma aproximação que as pessoas têm dessa assim chamada meditação é para desestressar, é para acalmar, é para relaxar, é para sentir um pouco de paz, de bliss. A meditação não é isso. A meditação é a ciência da revelação daquilo que
é esta verdade divina. É aquilo que revela esse ilimitado espaço, sim, de amor, de paz, de felicidade, mas a base para esta verdadeira meditação é o autoconhecimento. Não se trata de uma técnica, de uma prática de relaxamento. Se trata de um aprender sobre si mesmo. Descobrir como você funciona. Tomar ciência de suas reações aqui e agora, momento a momento. Além disso, existe um outro elemento presente dentro desta aproximação, desta arte de ser, de assumir a verdade divina, que é a presença da graça. A beleza de encontros como esses aqui é que lhe aproximam de um olhar real para as suas reações e lhe dão um contato com algo fora do conhecido, que é o poder desta graça, que é o poder desta presença. É ela que torna possível esse grande acontecimento, que é o florescer do seu ser pela meditação. E é interessante quando você diz, não me dê uma dica filosófica. Veja, tudo que estamos fazendo aqui nesses encontros é exatamente descartando toda essa ideia, todo esse conceito, todo esse modelo de estrutura de linguagem, de estrutura de palavras, porque não precisamos realmente de nenhum conceito filosófico, de nenhuma filosofia, de nenhum conceito teórico para uma aproximação real de nós mesmos. Tudo que nós precisamos, e é o que estamos fazendo aqui juntos, é aprendendo a olhar diretamente para aquilo que se passa conosco. Porque é quando você toma ciência, quando você se dá conta de si mesmo, percebe aquilo que se passa com você. É que você percebe esse modelo de separação, de dualidade, de contradição que o pensamento sustenta aqui em você, sustentando histórias, representações, imagens, lembranças que vêm do passado. Assim, esse trabalho aqui consiste em um olhar direto, onde esta presença divina, esta presença da graça, torna possível um completo esvaziamento de todo esse psicológico conteúdo, que é o conteúdo do eu. É por isso que nós temos dito aqui para vocês da importância de encontros online e encontros presenciais e também retiros, porque há algo presente nesses encontros que nós não encontramos em um vídeo. Veja, nós temos centenas de vídeos, já milhares de vídeos. E neles, sim, estamos colocando para você dicas de como ter uma aproximação de tudo isso. Mas há algo presente nesses encontros, online e presenciais, e também retiros, que nós não temos nesses vídeos. Então fica aqui a grande dica, essa grande dica. Mestre, uma outra pergunta de um outro inscrito aqui no canal, na realidade da inscrita Maria, ela faz a seguinte pergunta: e o sofrimento é necessário para conseguirmos o autoconhecimento? É bem interessante sua pergunta.
Repare, se a presença do sofrimento fosse a base para o despertar, o ser humano já teria despertado. Notem, a condição do sofrimento é como uma dor presente. Quando você sente uma dor, é porque há algum nível de desordem. Evidente que, se essa dor está presente, está sinalizando a necessidade de um tratamento, de um cuidado. Mas a dor em si é só o sinal de uma desordem. Então, quando você sente o corpo doendo, se você sente uma dor no pé ou na mão, naturalmente você se sente inclinado a resolver, porque é desconfortável, é doloroso, e fica claro para você que não dá para você sair por aí com uma dor. Você tem que resolver essa questão da dor antes de sair por aí com essa mão ou com esse pé. Então o corpo está pedindo atenção, pedindo tratamento, pedindo cuidados. Assim, esse contato com o sofrimento, ele sim é revelador, mas ele é revelador de uma desordem. Nós precisamos ter um contato direto com essa desordem, com esse problema. Temos que ter uma aproximação para eliminarmos essa condição de dor, de desordem, de problema. Então, nesse sentido, o sofrimento é um sinalizador de que você não está em seu estado natural. Chega um momento em que você se dá conta disso. Chega um momento em que fica muito claro a necessidade urgente, imperiosa, de lidar com isso. E aqui estamos com você, lhe mostrando como ter uma real aproximação de si mesmo. Esse mim, esse eu, esse ego, vivendo como ele vive em seu isolacionismo egocêntrico, dentro de uma condição psicológica de desordem e confusão mental, tudo o que ele tem produzido e vem produzindo há milênios na humanidade e em sua vida agora no momento é confusão, é desordem, problemas, sofrimento. Nós estamos aqui para realizar a verdade daquilo que nós somos, para tomarmos ciência desta realidade divina. Então, o sofrimento, ele ocupa esse lugar. É esse sinalizador de que estamos vivendo alienados da verdade sobre quem somos. E isso que nós somos, nesse modelo de ser alguém, é a condição que temos nesse momento, nessa desordem, confusão e sofrimento. Mas isso não é a realidade divina, não é da natureza de Deus que é a realidade deste ser. Então, aqui estamos na vida para o despertar, para ir além desta psicológica condição, onde está presente o egoísmo, o medo, o desejo. Todas essas complicações, veja, tudo isso é ausência
desta sabedoria, desta inteligência, como foi colocado agora há pouco. Então não importa o que o ser humano tenha alcançado, esteja alcançando ou ainda possa vir a alcançar na vida. Enquanto o sentido de separação estiver presente, enquanto essa ilusão, que é a ilusão desta ego-identidade, permanecer presente em sua vida, teremos presente o sofrimento, teremos presente todo tipo de problemas, em razão da ignorância. A beleza de um encontro com a verdade, a beleza de um encontro com aquilo que nós somos, é o fim do eu, é o fim do ego, é a vida em bem-aventurança, em felicidade, em amor. Aqui, quando nós nos deparamos com as diversas situações pelas quais temos que passar ou viver, é necessário aprender a ter um contato com isso, sem esse elemento que se separa e que interpreta ou avalia isso que surge a partir deste centro falso, desta falsa identidade, desse modelo de ser alguém, de ser uma pessoa. Aquilo que nós temos de mais eficiente na direção do despertar, do florescer desta verdade, é aquilo que o meu mestre chamava de Atma Vichara, autoinquirição. Atma Vichara é a investigação daquilo que nós somos. É quando aprendemos a olhar para esse eu. Aqui a pergunta é: quem sou eu? Ou seja, o que é esse eu nesse momento? Então, o que é que temos aqui, nesse instante? É a inveja? É o medo? É o ciúme? É a raiva? Quando nos deparamos com essa ou aquela situação na vida, nos sentimos assim. O que é esse eu? O que é esse mim? Essa artificial condição psicológica de existência centrada no eu. É aquilo que está alimentando esta condição de sofrimento. Aqui estamos lhe dizendo que nesta vida a Atma Vichara de Ramana Maharshi, ter esta aproximação desse olhar novo para essas reações. Veja, é isso que estamos tratando com você nesses encontros, nesses vídeos aqui no canal, nesses encontros online, nesses encontros presenciais, nesses retiros. Estamos lhe mostrando como nesta vida realizar aquilo que é você, assumindo a verdade do seu ser para uma vida em amor, em liberdade, em felicidade, onde não há mais o sofrimento, porque não há mais ignorância. Gratidão, gratidão, mestre. Gratidão, já chegamos ao fim de mais esse videocast. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem o desejo real e sincero em se aprofundar nesses conhecimentos, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. O mestre, pela graça de ser o mestre, já vive nesse estado desperto de consciência.
E nesses encontros de final de semana, que são satsangs online, tem também presenciais e retiros, o mestre, além de responder diretamente às nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E a gente acaba entrando de carona nessa energia de presença do mestre. E nessa carona fica muito mais fácil para a gente poder observar os pensamentos. Muitas vezes a gente entra de carona nesse silêncio, que é uma plenitude. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E, mestre, gratidão por mais esse videocast. E partindo para o videocast de hoje, eu quero trazer um trecho do livro do Joel Praticando a Presença. Aquele que se volta para dentro de si em busca da luz interior, da graça, da compreensão e do perdão, nunca falha em suas orações.